Eu devo ter sentido já que era homossexual por volta de uns 16 anos de idade. Mas eu só fui me assumir realmente já com 24, 25 anos de idade. É o preconceito interno, o medo, a aflição, a novidade, os sentimentos que são confusos porque a sociedade te impõe algumas regras, te impõe alguns conceitos. Eu desde de criança, né, sofro preconceito na escola, enfim, sempre sofri preconceitos, mas hoje as pessoas elas estão tendo um pouco mais de cuidado antes de se expor qualquer coisa referente a gays. A gente começa a viver junto, né? Então a relação começa a ficar muito mais aberta e muito mais pública. Nós estamos juntos há 9 anos, então também foi um caminhar. Depois a gente começa a ter acesso a histórias de casais homossexuais que a história não terminou muito bem, né? Então, porque um faleceu, o outro perde tudo porque a família não aceita, não concorda, não gosta. Então, veio a necessidade de se fundamentar e de se garantir em termos de documentação e de direito. Olha, esse processo de regulamentar juridicamente as uniões homoafetivas é um processo histórico. Antigamente havia divergência, alguns juízes admitiam, outros não admitiam. A própria sociedade tinha resistência à compreensão do significado da regulamentação da união estável. Começou há mais de uma década, começou no Rio Grande do Sul, onde surgiram as primeiras decisões reconhecendo direitos a pessoas do mesmo sexo. Começou a crescer de tal maneira que o ano passado o Supremo Tribunal Federal respondeu: é uma união estável. A Constituição reconhece como união estável qualquer união entre homem e mulher que se conforma para constituir família. Quando o Supremo decide que, para efeitos de reconhecimento de união estável, não é necessário que seja um homem e uma mulher, o Supremo estabelece que o princípio geral de igualdade de gêneros se sobrepõe a essa limitação da própria Constituição. Porque houve toda uma mudança do conceito de família. Antes, família era aquela lá, né, do casamento, homem e mulher, até que a morte separe, enfim. Mas esse conceito mudou. Eu acho que a decisão do Supremo coroa todo o entendimento que vinha sendo adotado pelo Judiciário na maioria dos processos que envolvia casais homoafetivos. Então, se por um lado isso foi uma vitória da jurisprudência, da construção jurisprudencial da própria sociedade, que entendeu a importância da regulamentação desse tipo de relacionamento, por outro lado, acaba significando um marco teórico para estabelecer que dali para frente não há mais possibilidade da Justiça do Brasil não reconhecer uma união homoafetiva como uma união estável. Logo depois do julgamento, começou a Justiça, mais um passo de vanguarda da Justiça, a admitir, então, a conversão da união estável em casamento para pessoas do mesmo sexo. O que eu acredito como promotor de justiça é que o Ministério Público tem um papel importante de buscar a inclusão social de minorias, né, e o reconhecimento de direitos iguais e sem preconceito a quem quer que seja. No dia 6 de junho, no dia que nós completamos exatamente 8 anos vivendo juntos, nós demos a entrada nos papéis. Encaminhei o procedimento e tudo correu bem. O promotor fez um parecer louvável. Eu disse a ele: olha, eu estou de acordo, mas nós precisamos conversar com o juiz corregedor do Registro Civil. Falei: vamos ao fórum, vamos conversar com ele e ver o que ele acha. Mas eu já sabia de antemão, imaginava que o juiz ele seria favorável também, porque o entendimento das decisões judiciais dele sempre foi por primar, em primeiro lugar, pelo cumprimento dos fundamentos constitucionais. Quando aquele pedido veio às minhas mãos,
qualquer decisão que eu tomasse teria consequências. Certamente, eles fizeram aquele pedido vislumbrando a possibilidade jurídica do casamento após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Foi aquela decisão que abriu as portas para o casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Foi quando então eu elaborei a sustentação jurídica que, para mim, embasou a possibilidade do casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Que na época, esse caso acabou trazendo à tona uma forma de casamento que as pessoas não conheciam, não sabiam que existia, que é a conversão da união estável em casamento. A partir desse momento eu venho sentindo que as portas se abriram mais dentro da primeira instância do judiciário brasileiro, no sentido de deferir os casamentos, né, entre pessoas do mesmo sexo. E no dia 27 de junho, ele autorizou a conversão da nossa união estável em casamento civil. E no dia 28 de junho, nós recebemos a primeira certidão de casamento civil de duas pessoas do mesmo sexo. E o dia 28 de junho para a gente também é muito importante, é uma data muito importante, porque é o Dia Mundial do Orgulho LGBT. Então, naquele dia, né, no 28 de junho de 2011, foi um presente para toda a comunidade LGBT do Brasil. Qualquer direito que no Supremo tem reconhecida a sua eficácia, a sua necessidade, é uma demanda social. Então é claro que isso veio de um movimento social e finalmente chega no Supremo legitimando esse direito e criando esse novo paradigma jurídico a partir de então. Mas sem dúvida é uma demanda da sociedade. A decisão do nosso casamento civil é uma decisão de primeira instância, de um juiz de primeira instância. Mas a decisão do juiz foi muito bem fundamentada, né, na Constituição, na decisão do Supremo Tribunal Federal, e isso abriu portas para que juízes e juízes de outras cidades, de outros estados, também permitissem o casamento civil entre duas pessoas do mesmo sexo. Eu acho que eles estão de parabéns, porque eles aqui no fim das contas assumiram também o peso da decisão, né? Estão muito bem preparados para isso, assumiram a responsabilidade e a coragem de fazer o direito evoluir. Uma família homofetiva, ela se constrói através também de uma relação onde existe amor, existe companheirismo. O Sérgio sempre quis casar, né? Sempre foi o sonho dele casar no papel, aquela coisa bem de tradicional da sociedade mesmo. Bom, mas se a união estável, homoafetiva, pode ser convertida em casamento, será então que não dá para casar direto? Precisa reconhecer a união e depois converter em casamento? E foi o que a justiça também começou a fazer. Então, não só a converter uniões em casamento, como também admitir o casamento direto. E o Superior Tribunal de Justiça, em outubro do ano passado, disse isso. Não precisa converter, dá para casar direto. Também numa decisão vinculante. Então, o que nós temos são decisões das nossas cortes superiores, uma jurisprudência muito consistente, né, reconhecendo que as uniões homoafetivas são uma entidade familiar e as pessoas podem casar. Essa aliança para mim tem um significado muito grande, porque eu sempre sonhei com uma aliança. E esse símbolo, assim, para mim é uma coisa muito importante, porque mostra primeiramente que você tem alguém, né? É a união de duas pessoas que se amam muito. Não se casa só porque é um direito, porque está ali garantido, não, né? Se casa porque se gosta, se ama, né? Se deseja, porque há afetividade, porque há uma relação, há uma história. O sentimento que ficou foi de orgulho para nós, porque acho que escrevemos uma parte da história, né, de emancipação de direitos civis no Brasil. Essa decisão do reconhecimento das uniões homoafetivas pelo Supremo foi uma decisão histórica porque foi unânime. Então,
Então, é muito importante perceber a tendência do judiciário brasileiro quando cria essa rede de proteção de um direito. E a decisão do casamento homoafetivo não teria existido se o judiciário brasileiro não tivesse a independência que possui. Se isso não existisse, talvez essa decisão do André e muitas outras que foram fundamentais na história do nosso país também não teriam existido. É uma relação fundamentada, acima de tudo, acima de qualquer lei, de qualquer decisão, né, de qualquer situação, é fundamentada no amor que um sente pelo outro. Nós nos conhecemos, né, em 2004, março de 2004. Nossa, como a gente se conheceu foi bem assim, exótico, digamos assim. A gente se conheceu pela internet. Uma semana depois a gente já estava morando junto. E desde então a gente sempre pensou em ter filhos, né? Nós primeiro tentamos nos estabilizar financeiramente, né? Quando a gente conseguiu as coisas assim, a gente falou, agora dá. Porque agora a gente tem como, porque assim, a gente sempre quis ter um filho, mas assim, tem que ter um filho e ter condições de criar, de dar o que nós sonhávamos para ela. Assim, era um sonho nosso constituir uma família, né? Então assim, depois que nós engravidamos, é que fomos atrás de, e agora? Como é que a gente vai fazer como que se faz isso? Esse processo, como que acontece. Tanto é que a gente foi procurar a justiça, a Kayla tinha acho que uns 2 meses. Foram 2 casos, um para pedir a união estável das duas, o reconhecimento, e a outra para a adoção da Yara com a Kayla. Isso é, a Kayla também ser adotada pela Yara, que não era mãe biológica. E a situação estava ficando chata, porque desde o vizinho que olha falar, você não é mãe dela, você não pode falar nada. Até a escola, que uma das mães, né, a mãe de fato, vamos dizer assim, sem a mãe biológica, não poderia estar frequentando as reuniões escolares porque ela não era mãe, ou então não podia incluir ela num convênio médico porque não é a mãe. Então aquilo ali estava atrapalhando a vida da pequena Kayla. Tudo que nós queríamos era o nome das duas no registro da Kayla, né? Mas não sabíamos como que seria feito, que processo, como que se fazia isso, de que forma se fazia isso. Então nós fomos até advogado, né? E assim, sempre foi nosso pensamento o bem-estar dela. Se realmente quer ter uma família, se quer ter um filho, quer constituir uma união, uma família boa, não precisa ter medo. A Constituição Federal garante ao casal homoafetivo os mesmos direitos que são garantidos aos conviventes de uma união heterossexual. Direito previdenciário, direito à pensão alimentícia, direitos hereditários, direito à guarda dos filhos. Então, o que for garantido a um casal heterossexual é também garantido a um casal homoafetivo. Eu estudei muito e vi que aquilo tinha cabimento. E vi que todas as opiniões contrárias a isso ou eram por preconceito ou então eram por falta de conhecimento. Já não existia nenhuma coisa que obstasse a Kayla tanto ser assistida pela mãe natural, né, a mãe biológica, como também pela mãe que cuidou dela desde o nascituro dela, desde que ela nasceu. O nascimento dela foi um misto de nervoso, pânico, felicidade, amor, não tem explicação. Não teria nada que desabonasse a conduta das duas, seja como mãe, cidadã, enfim. Então elas tinham todas as condições de dar todo o amor e carinho para a pequena Kayla. Quem exerce o poder sobre os filhos, na qualidade de pai ou de mãe, a gente chama que tem um poder familiar. E hoje, conforme o entendimento mais recente, mais moderno, se entende que esse poder familiar pode ser exercido por uma só pessoa, homem ou mulher, por um casal de homens e mulheres, ou até um casal homoafetivo, 2 homens ou 2 mulheres. Não é necessário que tenham pessoas de sexos diferentes. Na verdade, o fundamento dessa decisão é um fundamento muito maior, que é a família. E essa decisão foi a base da decisão desse processo que tivemos aqui em Jandira.
para reconhecer uma questão derivada do poder familiar, que é a adoção. Como eu sabia que não existia nenhum caso, pelo menos eu não conhecia nenhum caso no Brasil que tivesse sido definido isso, eu falei, eu vou fazer. Regularizar uma situação que de fato já existia há muito tempo, porque desde que a Kayla nasceu, ela foi cuidada pelas duas. Então, assim, cada tempinho que a gente tinha que esperar, então, era uma angústia. Essas relações de paternidade e maternidade não são determinadas pela natureza. Elas são determinadas pelo desejo de criar alguém. E ali existe uma sociedade de afeto, existe um amor, e o amor é a causa principal que une as pessoas. Não é fácil uma pessoa viver com a outra, eu sei, todo mundo sabe disso. E elas se conheceram, se gostaram, planejaram ter a Kayla, uma das duas teve a Kayla, e o que eu fiz ali foi simplesmente regularizar a situação. Foram feitas as avaliações psicológicas, estudo social no domicílio, e todos comprovaram aquilo que eu afirmei na petição inicial, de que a Kayla é uma criança saudável e que as mães são duas pessoas saudáveis. Como é que a justiça, diante desse fato, vai dizer, não, tu não é mãe. Se tu não é mãe, tu não tem obrigação com essa criança. Isso atende ao melhor interesse da criança, porque a criança de fato tem suas mães. E a justiça começou a se admitir a habilitação para adoção pelo par. A criança tem mais direito, a criança vai viver num ambiente com compreensão total do que está acontecendo, vai poder ser herdeira, vai poder ser dependente do plano de saúde, vai poder viajar com qualquer um dos dois responsáveis. Eu não vejo nenhuma dificuldade para isso. Aí ele veio e abraçou a gente e mostrou o papel e falou assim, vocês conseguiram, né? Aí vem a emoção de uma luta pra gente conseguir, né? O direito da Kayla, de ter duas mães, de ter a família dela. Que sempre foi assim, mas a gente queria o reconhecimento disso. Não tem nem como explicar a sensação. Foi incrível. Aqui não é uma família? É uma família, são pessoas que se amam, que se cuidam, isso não é uma família? Eu acho que o respeito supera tudo. E o amor pelo próximo. E a gente tenta dar e passar o máximo disso pra ela. O resto a gente vai consertando aos poucos. É um pensar pelo outro, um ajudar o outro. Isso pra mim é uma família, é minha vida. Ela é tudo. Ela é o ar que eu respiro. Ela é tudo. É meu chão. O desejo da paternidade sempre foi muito latente em mim, eu sempre quis. Era um dos grandes questionamentos da minha homossexualidade, era a questão da descendência, né? De você deixar herdeiro, deixar um pedaço seu na terra. Porque a relação, depois de 15 anos, eu olhava para o Wilson, a gente construiu um patrimônio e a gente perguntava, vai deixar para quem? O sentido da procriação é o sentido de família mesmo, né? O sentido de gerar filhos, seja ele biológico ou de coração, né? Não era necessariamente biológico, né? Eu queria ser pai. Desde o início foi uma construção de nós dois, né? A partir do nosso encontro, ao nosso casamento e até a chegada de Maria Teresa. Foi tudo muito bem pensado, muito bem planejado. Então é algo que nós já queríamos há muito tempo. A família estava incompleta. Eles necessitavam de filhos para a completude da família. E a utilização da reprodução assistida em 92 só poderia ser utilizada por casais heterossexuais e que tivesse comprovado que eram casados ou que tinha um contrato de união civil estável. E aí essa lei foi revista em 2010, final de 2010, e foi publicada em Diário Oficial em 2011, início de 2011, porque eles achavam que era uma lei muito engessada e que tirava o direito de ter acesso a outras pessoas. E aí foi nessa abertura que ele abriu para homens só, mulher só, né,
casais que não estejam casados ou com comprovante de união civil estável e também casais homoafetivos. E aí, em janeiro, a gente já tinha tomado essa decisão, no 10º ano da nossa relação, que nós iríamos ter filhos. A gente procurou uma clínica de fertilização in vitro, falando do nosso desejo, falando para o médico que a gente tinha uma relação já de 15 anos e que a gente precisava fazer e que a gente queria muito gerar um filho. Essa doadora doou 10 óvulos. Esses óvulos foram fecundados 5 com o meu espermatozoide e 5 com o espermatozoide do Wilson. E como eu estava muito ansioso de querer ser pai primeiro, né, optamos em implantar os embriões primeiros, os meus, né? Foram colocados 3 e nasceu a Maria Tereza. A gente seguiu todos os parâmetros da lei. A lei dizia que nós poderíamos gerar filhos. Então a gente gerou. Porém, a gente sabia que era o primeiro. E por ser o primeiro, com certeza, a gente iria ter que enfrentar alguns problemas ou alguns desafios. Lendo o jornal, a gente viu que aqui em Pernambuco um juiz tinha realizado o primeiro casamento civil, a conversão da união civil estável em casamento. E de forma muito simples, a gente foi orientado a procurar o cartório e apresentar o nosso documento de união civil estável e solicitar a tabeliã do cartório que ela encaminhasse para a promotoria fazer o encaminhamento para o juiz e assim ele dar a sentença da conversão da gente. Eu tive a oportunidade também de fazer o casamento homoafetivo deles. Na verdade, a conversão. Ele já viveu em união estável por cerca de 15 anos e requereram a conversão dessa união estável em casamento. Já que a gente estava gerando um filho por fertilização in vitro, como é que a gente deveria proceder? Se seria da mesma forma. Ele nos deu a mesma orientação. É o primeiro caso precisa passar pela mesma coisa. Você dá entrada no cartório, fazendo uma petição sobre o que é que aconteceu com vocês e vai novamente sofrer o mesmo trâmite. O cartório vai, como não pode sair imediato, como todo cidadão, ele vai mandar para o promotor. A promotoria vai dar o parecer e vai encaminhar para o juiz e assim vai dar a sentença. Como eu sou casado com ele e a mãe biológica, ela foi doadora e anônima, ele poderia entrar como a dupla paternidade. O que tornou esse caso um pouco diferente é que o pai biológico pediu o reconhecimento da paternidade da sua filha, ou seja, esta filha teria 2 pais e não teria uma, por assim dizer, mãe, posto que ela foi gerada através da fertilização in vitro. Houve um requerimento para registro dessa criança. Na verdade, ela é fruto de uma reprodução assistida heteróloga porque há a participação de várias pessoas, no caso mais de 2 pessoas. Nesse caso específico, foi utilizado o sêmen do Mailton, que é casado com o Wilson. Conseguiram um óvulo doado, um óvulo do banco de óvulos, um óvulo anônimo, que não se sabe a identificação da doadora, e uma barriga que foi cedida, que se chama barriga solidária, de uma parente próxima deles. Então, houve a gestação, nasceu essa criança, que é filha biológica do Mailton, e quando foram fazer o registro, requereram que também constasse como pai, não biológico, mas como pai legítimo, o Wilson, que é casado civilmente com o Mailton. Então, a minha decisão foi no sentido de reconhecer essa dupla paternidade e assim eu fiz. Isso durou 30 dias, mais ou menos, no máximo, e a gente teve a grande surpresa quando ele nos ligou, né, o cartório, e que a gente poderia passar lá para receber a nossa certidão de nascimento da nossa filha. Foi um dos momentos mais felizes da gente. É a partir desse desejo de acolhimento ético que se institui qualquer paternidade, qualquer maternidade. Esse é o ponto. Então eu acolho com muito bons olhos assim, o que a justiça brasileira tem feito nos últimos anos, né? Eu me baseei nos princípios constitucionais que asseguram a igualdade, a liberdade, né, o planejamento familiar e também em recentes decisões dos tribunais superiores. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a união homoafetiva como uma nova entidade familiar ao lado da união estável, do casamento e da família monoparental, e também a decisão do STJ que
autorizou o casamento direto entre pessoas do mesmo sexo. Então, os mesmos princípios constitucionais que balizaram essas decisões, eu os utilizei para sedimentar, para dar alicerce a essa decisão que deferiu a dupla paternidade. Falta assim, homossexuais têm filhos. Tem filhos de relações heterossexuais anteriores, tem filhos por adoção, né? Tem filhos fazendo uso dessas modernas técnicas de reprodução assistida. Então, famílias com homossexuais tem. Se não se reconhecer que esses filhos são filhos dos dois ou das duas, isto prejudica a criança. E se prejudica a criança, afronta aquele princípio constitucional que tem que se atender do melhor interesse da criança. Começa a se abrir um novo caminho e novos horizontes. Filhos dessa geração são filhos que estão preparados para encontrar dentro da turma dele na sala de aula filhos de pais divorciados, que sofriam tão preconceito quanto, filhos de mães solteiras e filhos agora de homossexuais. E não tratar diferente a diversidade, tratar com igualdade. Então a gente acredita claramente que a Maria Tereza com certeza encontrará daqui a 10 anos um Brasil mais solidário, um Brasil sem preconceito.